Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos então agora para a nossa quarta parte deste módulo, eletrostática, certo? E nós vamos falar um pouquinho sobre corpos eletricamente neutros e corpos, então, eletrizados. De modo geral, a gente precisa entender que os corpos encontrados na crosta terrestre são constituídos de átomos e que o número de prótons é igual ao número de elétrons e que, portanto, tem carga elétrica total nula, né? Então a gente tem cargas iguais, tanto cargas positivas quanto cargas negativas, então são nulas. Elas acabam se anulando. Para eletrizar um corpo, então é preciso, assim, alterar esta relação, essa neutralidade, o que pode ser feito por meio de processos que envolvem a extração, né, a retirada ou a adição de elétrons, né, aos átomos que compõem o corpo em questão. Já a alteração da quantidade de prótons dos núcleos, além de ser um processo mais complexo, pode ter como consequência a transformação do elemento químico em questão em outro elemento, como ocorre em componentes radioativos ou até a fissão nuclear, que é a quebra do núcleo, né, desse átomo, como ocorre em uma usina nuclear ou em uma bomba atômica. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. A gente vai mexer com a parte da eletrosfera, não com a parte do núcleo, tá? Caso se adicionem elétrons a um corpo neutro, ele se torna eletrizado negativamente. Caso se retire elétrons de um corpo neutro, ele se torna eletrizado positivamente. Quando a gente adiciona um elétron, significa que eu vou ter mais carga negativa do que positiva. Então, por isso que ele se torna eletrizado negativamente. Quando eu retiro um elétron, eu passo a ter mais carga positiva no núcleo do que a que estava ali na parte da eletrosfera. Então, ele passa a ser eletrizado positivamente. A adição ou a retirada de elétrons de corpos inicialmente neutros é denominada de processo de eletrização. E nós vamos ver aí, ó, a seguinte pergunta, olha lá. Mas como é possível adicionar ou extrair elétrons de um corpo, né? Nós vamos ver isso aqui, ó. Nessa imagem a gente tem a representação esquemática do processo de eletrização. Um corpo neutro, que é esse aqui, quando ganha elétrons, ou seja, adicionou-se um elétron, ele fica carregado negativamente, por isso que tem aqui, ó, sinalzinho negativo. Quando a gente retira um elétron, né, ele passa a ter o quê? Mais prótons, mais carga positiva, então ele fica eletrizado positivamente. Então essa imagem ela é muito importante para vocês. Bora lá. Em esquemas, né, de eletrostática, convencionou-se que a cada sinal negativo representa certa quantidade fixa e arbitrária de partículas elétricas negativas, a mais do que as partículas positivas. A cada sinal positivo representa certa quantidade fixa e arbitrária de partículas elétricas positivas, a mais do que as partículas elétricas negativas. Então, trata-se, portanto, de representações qualitativas do fenômeno, né, eletrostático. Então, existe basicamente três processos de eletrização. O primeiro por atrito, o segundo por contato e o terceiro por indução eletrostática, que nós vamos ver agora nessa sequência, né? Nos próximos vídeos principalmente. Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!